um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos que acabam com o seu dinheiro. A forma com que nós lidamos com o nosso dinheiro interfere diretamente nos nossos resultados. Então, às vezes, você aí pode ser uma pessoa econômica, pode fazer bastante renda extra, pode trabalhar bastante, mas mesmo assim você não consegue entender como e por que o seu dinheiro não sobra e não rende. Então, nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara, este é o canal Sai da Caixa. Neste canal conversamos sobre minimalismo e assuntos da vida cotidiana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hábitos que acabam com o seu dinheiro. Então, vamos lá. O primeiro desses hábitos que acabam com o seu dinheiro é deixar o dinheiro na poupança, a famosa caderneta. Ela tem as suas vantagens por ser simples, por ser seguro, também ser isento de impostos, porém ela rende pouquíssimo se comparado com outros investimentos. E aí você deve estar pensando, mas eu não entendo nada de investimento. Mas você pode pesquisar e procurar informações, mas uma dica aqui é o CDB, que rende bem mais do que a poupança, também é relativamente seguro. Segundo hábito que acaba com o seu dinheiro é investir em coisas que você desconhece. Às vezes a gente tem um dinheiro ali sobrando e a gente quer multiplicar esse dinheiro, porém a gente não sabe muito bem como fazer isso. E aí que surgem pessoas ao nosso redor te falando de investimentos com alta rentabilidade e você pode acabar se sentindo atraído aí a investir o seu dinheiro numa coisa nova que você não conhece muito bem, pensando que você vai multiplicar o seu dinheiro na maior facilidade. Por exemplo, as famosas pirâmides. As famosas pirâmides, elas prometem um bom rendimento para você, você investe uma quantidade de dinheiro, chama mais pessoas para participar ali desse empreendimento e aí quando você vê, você já colocou um monte de dinheiro ali e não está recebendo o que você esperava. E aí, gente, é o seguinte, quando a gente não entende do negócio, é melhor deixar o seu dinheiro quietinho. No caso da pirâmide que eu trouxe aqui de exemplo, ela movimenta o dinheiro dos distribuidores, sem haver uma troca de benefícios de fato. E aí você vai colocar o seu dinheiro lá e vai acabar tendo um prejuízo. Então, lembre-se, o olho grande acaba com a humanidade. Então, se você não sabe muito bem qual investimento você vai fazer com o dinheiro que você tem ali parado, não faça nenhum. É a melhor coisa a se fazer do que investir o seu dinheiro em alguma coisa que promete mundos e fundos, mas que você não tem ideia de como funciona. A próxima coisa que acaba com o seu dinheiro é querer investir dinheiro em imóveis para o lazer. E aqui eu vou dar dois exemplos muito comuns de se ver por aí, que são as casas de praia e as casas de campo. Eu penso igual os nórdicos nessa questão. Qual é o sentido de você ter um imóvel, né, que vai te prender a longo prazo? E aí você deve estar pensando, mas como assim vai me prender a longo prazo? Por quê? Se você tem uma casa na praia, por exemplo, você vai ter o custo para manter essa casa sua. Não é só comprar e deixar a casa lá. A casa requer manutenção. Ela precisa, né, que você pague impostos. Muitas vezes você precisa pagar uma pessoa para fazer a manutenção ali da casa. Às vezes tem piscina, tem que pagar alguém para limpar a piscina, né, para conservar o seu imóvel. E além do custo com o imóvel que você vai ter, você também vai ficar preso aí somente naquele lugar. Porque pensa comigo, se você tem uma casa de praia, a probabilidade de você querer ir em outra praia é muito pequena. E aí seus filhos vão sempre falar: não aguento mais ir pra Cabo Frio. Você compra aquele imóvel com uma boa intenção, porém aquilo ali vai te prendendo. Sem falar que, quando você tem uma casa de praia, sempre vai ter gente querendo ir no seu imóvel, né? Parentes e amigos, e às vezes você quer ir para lá para descansar ou vai para lá para fazer mesmo uma manutenção e a casa vai estar sempre cheia. E aí, quem vai pagar por isso tudo vai ser você. E aí, se você vai para um hotel ou para uma pousada, o gasto e o desgaste é bem menor. Então, pense bem antes de investir no imóvel desse tipo. Quarto hábito que acaba com o seu dinheiro é viver no degrau de cima. Você já se pegou pensando que alguns anos atrás o dinheiro parecia render mais? Isso, gente, não é só culpa da inflação, mas é culpa também de algumas atitudes que a gente tem sem que a gente perceba. Quando a pessoa ela ganha mais, ela naturalmente aumenta seu padrão de vida, ela aumenta o seu padrão de conforto, ela aumenta a sua casa, ela troca de carro, ela compra um carro melhor. Se ela fazia programas mais econômicos, ela passa em lugares mais caros. Se ela comprava roupas mais baratas, ela passa a comprar roupas mais caras de marca. E não o quê?
isso, gente, seja algo errado e você querer melhorar a sua vida. Porém, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais caras as coisas que você tem, mais difícil vai ser para você manter o seu padrão ali, mais você vai ter que trabalhar para sustentar aquele padrão. E quanto mais alto o seu padrão de vida for, mais difícil de mantê-lo. Quinta coisa que acaba com o seu dinheiro é esconder a sua situação financeira dos seus familiares. E aqui, gente, eu estou falando familiares, as pessoas que convivem com você, tá? Não que eu acho que você tem que ficar contando para os seus tios, primos, quanto que você ganha, o que você faz com o seu dinheiro. Não é isso, tá? Mas eu estou falando dentro ali de uma relação conjugal, principalmente. Às vezes, a gente vive com uma pessoa que é praticamente um estranho quando se trata de finanças. O casal, gente, ele precisa ter diálogo sobre as finanças, como ele tem diálogo sobre outras coisas. Eu gosto muito de pensar que o casamento, né, em relação às finanças, é como se fosse uma empresa. E a gente quer o quê? Que a nossa empresa dê certo, que ela decore, que ela consiga ali os melhores resultados possíveis. Então, se você tem um sócio, você não pode tomar as decisões escondidas do sócio. Você não pode gastar o dinheiro da empresa como se ele fosse só seu, né? Você deve pensar no dinheiro como uma unidade total, pertencente dos dois. É muito comum a gente ver maridos que escondem o dinheiro das esposas, esposas que fazem compras absurdas e esconde do marido, e a hora que o marido descobre, pronto, o que estava ruim fica pior ainda. Então, gente, não faça isso. Se você está com um problema financeiro, se abra com o seu parceiro. Quando a gente divide a nossa vida com uma outra pessoa, a gente divide tudo, tanto as coisas boas quanto as ruins. E às vezes o que a gente precisa é de alguém para nos ajudar nesse processo. E nada melhor que o seu companheiro ali. Então, você precisa sentar e dialogar. Sexta coisa que também acaba com o dinheiro das pessoas é manter os filhos em padrões que eles não podem sustentar a longo prazo. E aqui, gente, eu sei que isso é polêmico, principalmente porque eu não tenho filhos. Porém, se eu tivesse filhos, eu certamente iria me esforçar muito para criar o meu filho dentro do padrão que eu posso manter. Padrão sustentável para mim e para ele. Eu vejo normalmente são pais que se endividam para pagar uma escola muito cara para a criança, às vezes a criança é muito pequena ainda, né? Não vai fazer tanta diferença a criança ter uma agenda lotada de atividades, né? Tem criança que faz várias coisas, tem a agenda mais cheia do que a agenda de um adulto, a criança não fica em casa, né? É escola, são cursos, são atividades extracurriculares que a criança tem que fazer e tal. E às vezes os pais não podem pagar por isso e acabam se endividando. Se endividam também para pagar férias para as crianças em lugares que eles não podem oferecer, né? Às vezes a criança estuda numa escola que já está fora do padrão daquela família. E aí, quando tem aquelas viagens escolares, os pais se sentem na obrigação de deixar os filhos ir pelo menos uma vez ali ou outra, né, aquelas viagens para a criança se sentir parte do grupo. Mas na verdade, gente, a criança não é parte daquele grupo. Pensem bem, se a criança estuda numa escola onde que o padrão das famílias que têm os seus filhos ali naquela escola é mais alto do que o seu, tudo que aquelas crianças vão ter vai ser mais caro do que você pode dar para o seu filho. São as roupas, os calçados, o celular, os lugares que eles frequentam nas férias. Eu acho, gente, isso algo muito nobre. Mas às vezes a gente tem que parar e pensar, será que eu vou conseguir sustentar isso por muito tempo? Ou será que lá na frente o meu filho vai valorizar isso? Ele vai entender que ele não era igual às outras crianças, mas que eu me esforcei, que eu batalhei, dei duro para poder dar aquela oportunidade ali para ele? Às vezes a criança não tem isso, não tem essa maturidade, ela não vai entender isso. Ela vai ficar com raiva porque ela não tem as outras coisas que as crianças têm, apesar de estudar numa escola boa. Eu acho que sim, os pais precisam ser muito cautelosos contra isso para não alimentar ilusões na cabeça da criança, porque essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente muitas vezes frustrado no meio dos outros, né, se sentindo excluídos daquele grupo. Isso vai acabar gerando mais problemas familiares para vocês. O último ato que acaba com o seu dinheiro é não saber dizer não para as outras pessoas. Às vezes a gente tem uma vida muito badalada,
né? E a gente tem dificuldade para falar não para as pessoas. Então a gente aceita o convite para o happy hour, aceita o convite para um rolezinho numa cidade ali próxima, para curtir uma serra, para curtir uma praia, né? É um restaurante mais caro, é um festival, uma tardezinha no shopping e por aí vai. E o dinheiro vai indo embora sem que você não perceba. Tudo, gente, é muito bom e é muito válido, mas a gente precisa equilibrar esses programas e deixar eles, às vezes, para o momento que a gente tem orçamento para isso, que é necessário a gente ter orçamento para sair, para comer uma coisinha diferente e tal, né? Que não adianta a gente querer só economizar e economizar. É claro que a gente precisa ter ali um limite de gastos para o lazer, né? Porque ninguém é de ferro e merece ficar só trabalhando. Porém, às vezes a gente não pode e às vezes a gente também não tem esse orçamento para isso, né? Às vezes a gente nem faz esse controle orçamentário para essas coisas. E aí a gente vai aceitando convites com medo de chatear as pessoas, né? Com medo que as pessoas não nos chamem mais, deixem de gostar da gente. Mas a gente precisa aprender a dizer não. Porque cada vez que a gente diz sim para uma pessoa, a gente está dizendo não para nós mesmos e para os nossos sonhos. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar. E às vezes eu recebo convites, né, para sair com as minhas amigas, para ir num barzinho, num restaurante. E às vezes, gente, eu não vou. Porque eu não tenho dinheiro para gastar com isso, né? Eu já tenho meu orçamento de lazer ali por mês. Acabou, acabou. Às vezes eu recebo mais convites do que o dinheiro que eu separei ali para poder gastar com aquilo ali. E aí eu falo com a pessoa que eu não posso ir e, assim, espero que ela entenda também. Se eu não entender, né, paciência. Eu tento também equilibrar muito essa questão do lazer com programas mais econômicos. Às vezes a gente faz uma Masterchef aqui em casa de alguns amigos nossos, faz uma socialzinha, cada um leva uma coisa, cada um leva a sua bebida, né, leva um petisquinho ali pra gente compartilhar e trocar uma ideia. Porque a maioria dos lugares hoje em dia cobra só para você pisar. Então, se você não fizer esses programas econômicos mesclados junto com outros programas mais caros, provavelmente você vai estourar o seu orçamento aí e vai acabar sem dinheiro no final do mês. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um grande beijo para todos. Até o próximo. Tchau, tchau.